Bom, primeiro eu queria agradecer ao professor Júlio Stern por participar com a gente desse bate-papo, falar um pouco sobre os fundamentos de estatística, metodologia da ciência. E, para quem não conhece, o professor Júlio Michael Stern, ele é graduado e mestre em Física, pelo Instituto de Física da USP. Depois fez seu doutorado em Pesquisa Operacional na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. É professor livre-docente do Departamento de Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP e professor titular do Departamento de Matemática Aplicada, também do IME-USP, desde 2010. E, entre diversos outros títulos que eu não vou citar aqui, não vai dar tempo, ele é membro da Associação Brasileira de Filosofia desde 2019, então o professor certamente é a pessoa indicada para conversar com a gente sobre esses assuntos. Professor, muito obrigado mais uma vez por participar com a gente. Obrigado, Márcio. Muito bom estar conversando aqui com você. Legal. Bom, então, eu queria conversar sobre alguns temas que geralmente a gente se depara dando aula ou estudando sobre esses assuntos, e muitas vezes os livros textos não ajudam a gente, né, explicando nem a nós, nem aos alunos que estão estudando esses assuntos pela primeira vez. Então, eu queria tocar em alguns deles, né? Obviamente não vai dar para falar sobre tudo. Então, eu vou comentar aqui de algumas coisas, não vou citar muitos nomes, para não confundir as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente, mas eu vou ter que falar de algumas coisas que, eventualmente, depois, fazer algumas referências, vão estar na descrição desse vídeo. Então, se você não pegou essa referência, depois checa lá, a gente vai colocar algumas referências rápidas para as pessoas não ficarem perdidas. A primeira coisa que eu queria conversar com o senhor é sobre a metodologia do teste de hipótese, né? Então, só para situar as pessoas um pouco, né? Existem duas vertentes básicas, digamos assim, na filosofia da ciência, que vem lá da Grécia Antiga, e aí, se eu falar besteira também, o senhor pode me corrigir quando quiser. A primeira seria de que o conhecimento humano ele é obtido por meio dos sentidos, né, dos nossos sensorialmente. E a segunda, de que o nosso conhecimento é obtido e gerado pela razão, né, pelo nosso raciocínio. E aí você tem descendentes dessas duas vertentes, digamos assim, e é claro que eu estou simplificando muito, né? Existe aí uma infinidade de ramificações, mas a gente pode dizer que, é claro, né, todas as ciências elas descendem da filosofia de algum jeito, mas a gente pode dizer que a física ela é uma descendente da primeira vertente, né, o conhecimento é obtido pelos sentidos, ou pelos experimentos, né, de uma maneira mais moderna, e do outro lado a matemática pura, né? Você tem lá, embora a geometria euclidiana possa ter sido derivada de problemas práticos, né, que surgiram aí com o passar dos anos, depois a matemática pura vai se tornar algo completamente abstrato e que existe só no mundo das ideias, lá no mundo ideal das ideias. E aí, conforme o tempo foi passando, essas duas correntes também foram deixando descendentes. A primeira vertente gerou o que alguns chamam de empirismo ou empiricismo, né? Depois o indutivismo, e aí a gente já conhece alguns nomes familiares para quem é da estatística, né? Como Laplace, por exemplo, acho que é o principal nome. E depois, no final do século XIX, ou mesmo metade do século XIX, né, os positivistas, com o Comte e aí vários físicos importantes, o Ernst Mach talvez seja o mais conhecido, e certamente o Einstein, né, já no começo do século XX. E do outro lado, a gente pode lembrar na matemática, daí já mais próximo de nós também, do século XIX, final do século XIX, o formalismo, a escola formalista, né,
com o Hilbert e o Cantor também, que foi um dos... Embora seja difícil colocar o Cantor aí, mas, enfim, um dos principal idealizador da teoria dos conjuntos, né, teoria formal dos conjuntos, e depois o dedutivismo com esse filósofo austríaco, que foi o Karl Popper. Então, para contextualizar agora o problema de teste de hipótese, né, lembrando do Hume, que foi esse filósofo escocês do século XVIII, aí, do iluminismo escocês, meados do século XVIII, ele fala sobre o problema da indução, né? Que é o seguinte: quando eu parto de um número limitado de observações, eu não posso, logicamente, demonstrar que uma conclusão geral segue, né? Então, de um número limitado de observações, eu nunca posso derivar uma conclusão geral, porque sempre é possível que uma nova observação mostre que essa conclusão geral é errada, né? Então, o exemplo clássico é aquele dos cisnes, né? Então, eu tenho uma hipótese que é todos os cisnes são brancos. E aí, todos os cisnes que eu observo ao longo da minha vida são brancos. Mas isso não me permite concluir, logicamente, que todos os cisnes são brancos, porque eu posso encontrar um cisne que seja listrado, pintado, preto, azul, enfim. E aí, se eu encontrar um único cisne que não seja branco, a hipótese ela vai ser rejeitada, né? Então, o indutivista, né, ou na escola indutivista, a gente solucionaria o problema usando probabilidades condicionais, né? Eu observo um cisne branco, dois cisnes brancos, 3, 4, 5, 6, 1 milhão. Então, a probabilidade do cisne 1.000.001 ser branco, dado que eu já observei 1 milhão de cisnes brancos, vai ser muito próxima de 1, mas não vai ser 1. Nunca vai ser 1. E aí, no começo do século XX, esse filósofo austríaco, né, o Karl Popper, ele fala, não é papel do cientista dizer se uma hipótese, se uma teoria científica é mais plausível ou menos plausível. Ele tem que simplesmente confirmar, né, ou não uma hipótese, e ele vai dar o nome para isso de falsear, né? Então, uma hipótese científica, uma teoria científica é falsear. Eu não sei se existe uma tradução melhor, porque eu acho que falsificar também não é muito boa. Uma tradução muito boa para o português. Então, o que é uma hipótese que pode ser falseada, né? É uma hipótese tal que eu posso observar um resultado experimental que contradiz logicamente a ela, né? E se isso acontecer, a hipótese é rejeitada. E se nenhum resultado experimental contradiz a hipótese, ela é provisoriamente aceita ou, como a gente diz, não é rejeitada. Então, se eu observar todos os cisnes brancos ao longo da minha vida, eu simplesmente aceito provisoriamente essa hipótese. E se eu observar um cisne que não seja branco, a hipótese é rejeitada. Aí, passando para uma hipótese estatística agora, né? Como a gente testa nos livros texto. Então, o teste mais, talvez o primeiro teste de hipótese que um aluno aprenda, né? Eu tenho lá uma amostra normal com variância conhecida e eu quero fazer um teste para média. Então, uma hipótese é, por exemplo, a média é igual a zero. Como é que eu vou falsear essa hipótese? Porque qualquer observação que eu obter de uma normal com média zero ou não, é possível, né? Todos os valores reais são possíveis para uma amostra normal. Então, como é que eu vou falsear essa hipótese? Eu não posso falsear ela da maneira clássica do que o Popper propõe. E aí a pergunta que eu tenho para o senhor finalmente foi assim que o Neyman veio com a ideia de p-valor? Foi aí que, para dar esse drible, que ele veio com a ideia do p-valor? Então, vamos lá, você falou muita coisa interessante, né? Eu só vou pegar uma coisinha, ressaltar uma coisinha antes
antes de tentar responder essa sua última pergunta, né? Lá na sua história da filosofia, você falou da física, você falou da matemática, né? Que são 2 títulos de obras do Aristóteles, né? Tem um livrinho lá que é a física, que trata, obviamente, do que é a física aristotélica. Tem um livrinho que chama Matemata, que são assuntos vários, né? Que é a matemática, que ensina como fazer certas coisas em matemática. E logo depois do livrinho da física, na ordem com que o pessoal compilou os livros do Aristóteles, tem um livrinho que não tem também assuntos variados, ninguém sabia como chamar aquele livrinho, eles acabaram chamando aquele livrinho de o livrinho que vem depois da física, né? Que é Metafísica, né? Que virou metafísica, né? Mas do que trata esse livrinho que é a metafísica, né? Ele trata de algumas outras coisas, mas o tema que ele trata, que ficou realmente que foi o mais importante na história da filosofia, é uma análise que o Aristóteles faz de que respostas são razoáveis, que respostas são válidas, quando você tenta responder uma pergunta do tipo por quê? Por que alguma coisa acontece assim? Ah, é porque por isso, por aquilo, né? Que tipo de resposta é válido, né? E uma resposta desse tipo ele chama de uma explicação causal, né? E a arte, o tema de estudar que explicações causais são válidas ou são aceitáveis ou não, é metafísica, né? Por que eu ressaltei esse pedacinho, né, de todos os temas aí que você cobriu? Porque durante muito tempo a, a, o objetivo da estatística era de justamente encontrar e validar explicações causais, causas, né? Respostas do tipo, por quê? Por que os planetas se movem do jeito que eles se movem? Ah, porque existe uma lei, que sei lá, são as leis de Kepler ou as leis de Newton, que faz com que ele se mova do jeito que ele se move, né? E eu devo aceitar essa resposta ou não, né? E foi para isso que teste de hipóteses foi inventado. E foi para isso também que estatística foi inventada por várias gerações de estatísticos, né? A começar pelo Bully, pelo Bayes, pelo reverendo Bayes, né? Que a gente, na verdade, não tem nada que tenha sido escrito pelo reverendo Bayes propriamente, né? O reverendo Bayes escreveu lá os escritos dele e não publicou nada em vida e deixou tudo para o testamentário dele, que é o Price, né? E o Price é o que publicou depois todos os artigos, que ele deu uma mexida também. Então o que a gente tem do Bayes, inclusive a primeira forma do teorema de Bayes, são um legado do Bayes conforme trazido a gente pela pena do Price, né? A geração seguinte, que é a do Laplace, o Laplace continua na mesma toada, né? Ele quer responder por que isso, né? Por que eu, observando as leis da natureza, principalmente fenômenos físicos, tá certo? Por que os fenômenos físicos acontecem do jeito que acontecem e a explicação mais natural para por que os fenômenos físicos acontecem do jeito que eles acontecem são leis físicas.
ou leis que regem, sei lá, o comportamento dos dadinhos num jogo de azar, ou de uma roleta num jogo de azar, né? E o Laplace está interessado em comprovar ou não, validar ou não essas leis, né? O Bayes era um reverendo, né, da Igreja Protestante. Ele estava muito sempre interessado em enxergar por trás das causas a ação de Deus, né? O Laplace era um sujeito mais pragmático. Ele estava mais interessado em estudar causas, independente delas serem ou não expressão de uma inteligência maior, mas o que é importante é com um enfoque ou outro, eles estão todos interessados em encontrar explicações causais ou validar explicações causais, testar explicações causais, né? Na forma de leis que estão por trás dos fenômenos, né? E esse é o objetivo com que eles vão desenvolvendo a estatística. A grande figura na sequência aí da história da estatística ou da probabilidade é o Bully, né? que analisa esses problemas, e ele faz uma distinção importante aí, né? Que os outros já tinham feito também, mas ele faz de uma maneira muito clara aquilo que ele chama o problema 9 e o problema 10 aí de probabilidade. São tipos de problemas que ele analisa. Um é o problema das causas para as consequências. E o outro, que é o problema aí das consequências para as causas, né? Por exemplo, se eu sei que a lei que rege o comportamento dos dados é que existe uma probabilidade que o dadinho tem 6 faces e cada uma das faces tem igual chance de cair para cima, né? Ou um sexto de sair cada face do dadinho. Se eu jogar 2 dados ou 3 dados, qual a probabilidade de obter cada uma das combinações? Esse é o problema direto, que vai da causa para os efeitos. E o outro é o problema inverso, né? O problema inverso é: imagine que eu tenho um dadinho e eu não sei, não fui eu que fiz o dadinho, eu não sei se ele é um dado honesto ou não. Eu não sei se a probabilidade de cada uma das faces sair para cima é um sexto, ou se um espertalhão botou lá um chumbinho num dos lados do dadinho, né? Em inglês se diz roll the dice, não sei se em português chama um dado carregado, um dado viciado, né? E a probabilidade de uma certa face sair para cima é maior do que deveria ser, né? E como é que eu faço para ir dos fenômenos ou dos efeitos para a causa? Esse é o problema inverso, né? E estatística, na visão do Bully, de todos os outros também, só o Bully caracterizou isso de uma maneira mais clara, é ir na direção inversa, né? Então, é o problema da probabilidade inversa, né? E dos efeitos para as causas. E testar depois se as conclusões a que a gente chegou é verdadeira ou não. E o Bully faz uma observação importante, né? O Bully diz assim: olha, moçada, o problema inverso é bem mais difícil do que o problema direto, né? E o Bully aponta 2 razões de por que o problema inverso é bem mais difícil do que o problema direto, né? É, vou falar primeiro do segundo problema, que é um problema mais técnico. É que na hora de eu resolver o problema inverso, aparecem certas integrais que muitas vezes eu não sei calcular, né? Que geralmente esses problemas aparecem, ou muitas vezes esses problemas aparecem como calcular a constante de normalização de uma função, né?
que os físicos chamam de função de partição, os estatísticos chamam de constante de normalização. Sei lá, eu tenho uma função f de x dado θ, que por construção integra 1 em x, se eu deixar θ constante, né? Mas me aparece, na hora de fazer o problema inverso, o problema de pegar a mesma função e integrar em θ, x estando fixo, né? Que x são as minhas observações, eu já observei, eu sei qual é o x, e eu quero integrar em θ e saber qual é o valor daquilo, que é uma constante. Se eu dividir a integral por essa constante, eu tenho uma função que integra 1, eu posso interpretar como uma função de probabilidade. E muitas vezes eu não sei calcular o valor dessa constante. E o Boole observa assim, veja bem, essa é uma dificuldade que muitas vezes me aparece no problema inverso, não aparece no problema direto, porque no problema direto eu já construo a função de modo que eu sei a constante, que é 1. Né? A segunda dificuldade é que o Laplace, o Boole, todo mundo entendeu a ideia fundamental do Bayes, né? Que é que essa forma como eu vou aprendendo a partir das observações a minha função de verossimilhança, que é a função f de x dado θ olhada como função de θ para um x fixo, né? Que recebeu muito depois o problema de função de verossimilhança. Quem batizou de função de verossimilhança, quem inventou um nome para essa função é o Fischer. Todo mundo usava a função, mas o Fischer inventou um nome. O pessoal chamava muitas vezes de função de probabilidade inversa, embora não seja, falta constante, né? Mas o melhor termo aí é o de função de verossimilhança, né? Para eu transformar a função de verossimilhança numa função de probabilidade a posteriori, eu tenho que dar o caso inicial, né? Então, eu tenho que dizer qual é f de θ antes de eu ter qualquer observação, né? O Laplace disse... O Bayes fez a conta assumindo que era função uniforme, mas nem comentou o assunto, né? O Laplace falou assim, bom, em casos como o que eu estou estudando aqui, eu vou assumir que eu não sei nada, e se eu não sei nada, é a função uniforme. É óbvio que é assim, né? E o Boole falou assim, peraí, não é óbvio, né? Pode ser razoável, mas não é óbvio, né? E realmente, hoje em dia, a gente usa em estatística, mesmo... ou eu digo que é informação que eu tenho na minha cabeça, de alguma forma, né? Numa interpretação mais definitiana, ou então eu digo que eu estou usando algum critério objetivo de não informação, mas mesmo critérios não objetivos de não informação tem vários, né? Os físicos gostam muito de funções que maximizam a entropia, né? Muitas vezes um físico que foi um grande estatístico antes de estatística existir como ciência, que tem um nome que é o Jeffreys, né? Inventou um jeito de definir uma priori de modo que todo o processo de inferência é invariante por troca de coordenadas. Acho que esse é o meu preferido, né? Mas... Professor, só fazendo aí um parênteses, já que o senhor tocou nesse assunto, que eu pego sempre no pé dos alunos quando eles falam assim, não, vamos usar uma priori não informativa. Eu falo, toda priori é informativa. Né? Se você está falando sobre uma priori com variância grande ou uniforme, você diz, a priori ela é dispersa, etc. Mas não diga que ela é não informativa, a não ser que ela seja aquelas probabilidades imprecisas e tal, que eu não especifique completamente a priori. Mas, se não, toda priori é informativa, era isso daí que o senhor estava dizendo, né? Em algum sentido. Então, né, se eu digo que a minha priori é não informativa, no mínimo eu tenho que informar qual é o meu critério de não informação, né? Então, o Boole chamou atenção para isso, tá certo?
e disse, veja bem, tem essa dificuldade aqui, né? Não que não seja importante o problema inverso. O Boole simplesmente disse, veja bem, o problema inverso é muito mais sofisticado do que o problema direto. Eu tenho que tratar de uma série de coisas aí que me aparecem no problema inverso, eu tenho que tratar isso com cuidado, né? E ato seguinte, né, na história da estatística, é o senhor Carl Pearson, né? E ele faz uma interpretação errônea, na minha opinião, do que disse o Boole, né? E o Pearson diz, veja, o que o Boole disse é que o problema inverso é um problema mal posto, um problema errado, um problema degenerado. O Boole nunca disse isso. O Boole disse que é um problema mais difícil, né? E o que o Pearson conclui, tá certo? O Pearson conclui que eu nunca devo resolver o problema inverso. Eu só devo tratar do problema direto. Eu nunca devo ir na direção que o Bayes foi. Eu nunca devo ir das consequências para a causa. Eu só devo olhar as coisas indo na direção da causa para as consequências, né? Isso tem a ver não só com a matemática do problema, mas com as concepções filosóficas do Pearson, que ele era um positivista, né? Como você bem mencionou, o positivismo é uma teoria filosófica que começa com um filósofo francês, o Comte, tá certo? Que a premissa básica do positivismo é não olhar para as causas, tá certo? Isso se explica por uma série de fatores que não vou entrar aqui muito em detalhe, mas na época havia um grande abuso, né, do uso de explicações causais mal formuladas, né? E uma série de filósofos naquela época se rebelam contra essa metafísica de algibeira, tá certo? Contra explicações causais fajutas, só que exageram na sua rebelião, né? E dizem, esse negócio de procurar causas é sempre uma barca furada, né? Então, a gente não tem que olhar para causas, então, negando o próprio razão de existir da estatística assim como ela foi concebida pelo Bayes, pelo Laplace, pelo Boole, tá certo? Por todo mundo até aquele momento, né? E o Pearson vai, então, dizer, tá certo? O objetivo da ciência estatística é simplesmente fazer um modelo que funciona bem na hora de ir para frente, né? Eu postulo que o meu problema é este, eu quero um problema bem ajustado, goodness of fit, né? Então eu vou julgar o meu modelo para ver se ele está bem ajustado, e um modelinho bem ajustado é uma maquininha que eu uso para fazer previsões dos fenômenos observados, e se esse modelinho está bem ajustado, as minhas previsões são boas, e, e, e pronto, acabou o meu problema enquanto estatístico. Acabou o meu problema como cientista também, na opinião do Pearson, né? Porque um cientista consciente, né, politicamente correto, filosoficamente correto, não sai por aí procurando causas, isso é muito feio, né? Um cientista filosoficamente embasado, o que ele quer é fazer um modelinho bem ajustado e pronto, né? E ele vai ele vai criar uma nova ciência estatística, tá certo? E, e vai ter assim como grande colaborador dele o Fischer, tá certo?
vai conceber uma nova ciência estatística que, se utilizada corretamente, já vai produzir ciência boa, já vai produzir ciência filosoficamente correta, já vai produzir ciência que não olha para causas, que só olha, não olha para probabilidades inversas, só olha para previsões, só faz previsões, né? Né? E esse é um ponto a partir do qual eu quero começar a discutir uma série de problemas que você colocou. Uma outra vertente, um outro pedaço importante a partir do qual eu quero discutir problemas que você colocou é uma outra coisa que você mencionou implicitamente com o exemplo que você deu dos cisnes, né? Maldito exemplo dos cisnes, tá certo? Por que eu odeio o exemplo dos cisnes, tá certo? Porque é o exemplo preferido dos lógicos, né? Esse positivismo do século XX tem duas grandes escolas, né? Uma escola que é chamada o Círculo de Viena, ou o positivismo lógico, o empiricismo lógico, tá certo? Que é olhar para todos esses problemas filosóficos e metodológicos usando como ferramenta básica a lógica. E esse acabou sendo a ferramenta predileta dos filósofos, né? Uma outra escola, que estudou, que tentou desenvolver isso, foi a da ciência estatística, como capitaneada pelo Karl Pearson. E essa é a ferramenta utilizada pelos cientistas. E, feliz ou infelizmente, essas duas comunidades conversam muito pouco. Então, a gente criou uma situação paradoxal, tá certo? Em que muito da filosofia da ciência foi feito usando as ferramentas lógicas desenvolvidas pelo positivismo lógico, enquanto que a prática da ciência realmente estava sendo feita usando a estatística desenvolvida pelo Pearson, né? E que explica uma série de paradoxos aí que a gente observa na filosofia da ciência do século XX. Uma outra consequência disso, tá certo, é que muitos dos modelos que são usados em estatística são modelos contínuos, né? Podem não ser contínuos no espaço amostral, né? Mas no espaço paramétrico eles geralmente são contínuos, né? E as causas, as hipóteses de um modelo estatístico são equações formuladas no espaço paramétrico, então eventualmente são hipóteses muito simples, né? Hipóteses pontuais, tipo θ, o vetor de parâmetros do meu modelo é igual a tanto, um vetor, uma constante, né? Que se chama em estatística uma hipótese pontual, ou uma hipótese mais complicada, né? Uma subvariedade do espaço paramétrico, como, sei lá, dizer que a força que age sobre um corpo é uma constante que eu não sei qual é, vezes a distância, o inverso da distância ao quadrado entre os dois corpos, vezes a massa dos dois, o produto das massas dos dois corpos, né? Que é a lei de Newton, né? Então, isso forma uma variedade, né? uma superfície no espaço paramétrico. Mas é espaço paramétrico contínuo, né? E os filósofos só olham para problemas discretos, né? Não existe um contínuo de cisnes, né? Não existe um número. O número de cisnes não é o mesmo número não existem tantos cisnes quanto existem números reais, né?
existem tanto cisnes quanto existem números naturais, numa idealização, ou provavelmente nem tantos assim, só existe um número finito de cisnes, né? Então, finitos ou enumeráveis, o número de cisnes é muito menor do que o número de números reais, né? O espaço dos cisnes é um espaço discreto, né? Então, muitas vezes, quando se fala do problema da indução, ou muitas vezes, quando os filósofos falam do problema da indução, eles só pegam exemplos discretos, né? Enquanto que os exemplos que são importantes em ciência são, invariavelmente, problemas contínuos, né? E esses são os problemas importantes, né? Você duvida que esses são os problemas importantes? Se você duvida que esses são os problemas importantes, você, Márcio, não duvida, mas se alguém duvida que são problemas importantes, né, eu sempre digo, pega um livro de física, um livro de química e procura quem são os heróis. Quem são os heróis do livro de física ou do livro de química? É fácil achar, né? Vai no índice, não no índice de sessões, no índice lá no final do livro, né? E procura os nomes que estão ligados a equações. Equação de Newton, equação de Maxwell, uma outra palavra que se usa para equação é princípio, né? Princípio de Mach, né? Solução de Schwarzschild, equação de Einstein, né? Todos os heróis, os grandes heróis, são pessoas que têm associado a ela o nome de uma equação, né? Porque equações são a forma como se expressam as leis físicas, né? E é isso que o físico está interessado, né? O Pearson tinha horror a leis, né? O Pearson dizia assim, nunca, não me fale em lei, uma lei é uma causa escondida aí, é um demônio metafísico, né? Me fala que o modelo aí que descreve a força entre dois corpos é esse, com uma constante fixa, acabou, né? E por isso que o Pearson só se interessa em testar hipóteses pontuais, né? Nunca hipóteses mais gerais do que isso. O Pearson, o que eu sempre tenho é um modelinho bem ajustado, né? Bom, mas a gente já falou de todas essas coisas, né? E está faltando falar aí de mais um nome que é negligenciado na história da estatística, que é o nome do Charles Sanders Peirce, né? O Charles Sanders Peirce é um filósofo americano, né, do século XIX, né? Uma época em que os Estados Unidos é que nem o Brasil hoje, é um país periférico, assim, que todo cientista europeu achava que podia chutar, né, o, o cientista americano que vem ali de um lugar do mundo subdesenvolvido, né? E assim como muitas vezes se faz hoje com os brasileiros por aí, né? E o Pearson introduz duas ideias, né, fundamentais em estatística, para os quais ele não recebeu crédito, né? Essas ideias foram usadas pela escola do Carl Pearson, pelo Fisher e pelo pessoal deles, sem que nunca se desse crédito ao Pearson. A primeira é a ideia de randomização. O Charles Sanders Peirce tinha um aluno que era o Jastrow, que era um psicólogo, né? E o Jastrow estava interessado em fazer experiências psicométricas. Psicometria é a ciência que vê como a gente percebe sensações físicas, né? Por exemplo, como eu consigo perceber, se eu ponho dois pesos na minha mão, um na mão esquerda, um na mão direita,
como eu consigo perceber qual é o limite que eu consigo perceber que um é mais pesado do que o outro, né? E o pessoal fazia experiências nessa área, tá certo? Mas o pessoal fazia experiências em que a mesma pessoa preparava o experimento, sabia de antemão qual era o mais pesado e depois tentava ver se conseguia perceber alguma diferença no peso, né? E o Pearson o Pearson não, e o Charles Sanders Peirce e o Jastrow trabalhando juntos chegaram à conclusão que não pode ser assim, né? Eu tenho que a pessoa, o paciente, né? A pessoa que está fazendo o experimento não pode saber de antemão qual dos dois pesos é o mais pesado. E, e também não pode saber que existe uma ordem sistemática na qual os pesos vão ser apresentados para ele, se eu vou repetir o experimento, né? Não pode ser sempre do mesmo jeito. E qual é o melhor jeito de eu escolher em que mão está o mais pesado? Os dois, o Jastrow e o Peirce, e o Charles Sanders Peirce, chegaram à conclusão que a melhor maneira de fazer isso, a maneira que tornava impossível o paciente adivinhar de antemão em que mão estaria o peso mais pesado, era sortear. Eles usavam um baralho com cartas pretas e vermelhas, tá certo? E se tirava uma carta e saía a vermelha era o peso mais pesado na mão direita e saía uma preta era o peso mais pesado na mão esquerda. E esse era o melhor jeito possível de fazer as coisas, né? Professor, eu fico imaginando o que eles pensariam de alguns ensaios clínicos que estão sendo realizados hoje em dia para testar alguns remédios aí para curar a Covid, né? É uma Pois coisa é. que eles Eu fui propuseram lá no ouvido, século. eu fui ouvido no maior, antes de se fazer o maior experimento desse tipo que foi feito no Brasil, tá certo? Para usar a maldita cloroquina, né? E eu expliquei essas coisas para algumas pessoas que teriam poder de decisão, né? E eu ouvi, né? Eu tive o desprazer de ouvir que isso seria altamente antiético, tá certo? Porque as pessoas, os pacientes tinham que ser ouvidos na hora de fazer a sua escolha, e os médicos tinham que ser ouvidos na hora de fazer as suas escolhas, né? E eu expliquei para eles que, bom, eles podiam fazer isso se quisessem, mas que as conclusões que poderia se tirar a partir daquele estudo não teriam nenhuma validade, né? E que os objetivos de um ensaio clínico são muito diferentes da clínica, né? Que o ensaio clínico, né, quando a gente pratica a medicina, o médico usa de medicamentos que já estão aprovados na farmacopeia, né? Usa procedimentos que já estão aprovados no manual de procedimentos clínicos, mas antes de botar um medicamento na farmacopeia, antes de botar um procedimento no manual de procedimentos clínicos, a gente precisa saber, com certeza, ou na falta de certeza, usando informação estatisticamente significante, tá certo? Que aquele remédio ou que aquele procedimento tem o efeito desejado. E para isso, a única maneira que se conhece hoje de fazer as coisas é com ensaio duplo cego, randomizado, como nos ensinou a fazer o Charles Sanders Peirce, né? Que já naquela época tentou publicar o artigo dele, publicou com muita dificuldade, depois apanhou de todo mundo, tá certo? Porque imagine se usar um baralho, um instrumento do mal, um instrumento de jogatina para fazer ciência, tá certo? Isso não pode ser, né? Falaram para ele muitos dos mesmos
argumentos que eu tive que ouvir na hora de aconselhar esse ensaio sobre o uso da cloroquina, tá certo? E o estudo foi esquecido, né? E ficou 50 anos empoeirando na prateleira, não chegou a ser 50, um pouquinho menos. Até que foi essa técnica de randomização foi redescoberta pelo Fischer e popularizada num livro dele, né, de procedimentos de estatísticos para agricultura, e a partir daí se tornou, assim, imediatamente, da noite para o dia, todo mundo chegou à conclusão que era o óbvio a fazer e se tornou padrão ouro de procedimentos estatísticos. Essa é a primeira grande ideia do Fischer, essa é a primeira grande ideia do Charles Sanders Pearson, que foi ignorada na época e depois redescoberta e popularizada pelo Fischer. E, por coincidência, o Fischer redescobriu uma segunda grande ideia. O Fischer o Fischer, aquele aluno do Pearson, redescobriu uma segunda ideia do Pearson, que tem a ver justamente com problemas discretos versus problemas contínuos, né? Depois do problema do cisne, tá certo? Talvez o exemplo discreto mais importante na história da filosofia, na história da estatística, é a história é o exemplo da carta cifrada, ou do livro cifrado. A técnica mais antiga que existe de cifrar um documento é você trocar cada letra por uma outra letra do alfabeto, fazer uma permutação, né? Então, troque A por X, troque B por W, troque C por T, e sem repetir nenhuma letra, né? Faça uma permutação aí das letras. E você fica com essa tabelinha de permutações, né? E você pode até combinar com a pessoa com quem você quer se comunicar, tem tantas permutações possíveis, a gente compila aí 300 tabelinhas de permutação, 365 tabelinhas de permutação, cada dia do ano a gente usa uma tabelinha diferente, que a gente já sabe de antemão qual é. Aí até se o mensageiro que leva a carta for preso e torturado, não tem problema. Bom, para o mensageiro é um problema, mas para a gente não é um problema, porque ele mesmo não sabe qual é a tabelinha que foi usada para cifrar a carta, né? E o Peirce, analisando esse problema, falou assim: veja bem, se a carta for suficientemente longa, tem como quebrar o código, né? Por quê? Porque, imaginando aí que a carta está escrita em inglês, né? A frequência com que as letras aparecem no inglês não é homogênea, né? Eu sei que a letra mais frequente na língua inglesa é a vogal E, que aparece aí com uma frequência de 20 e tantos por cento das letras. É muito superior a todas as outras letras, né? E aí você vai ranqueando em ordem descendente aí a frequência com que aparecem todas as letras. Se a carta for suficientemente longa, você... bom, mesmo se a carta não for suficientemente longa, você pega a frequência com que as letras aparecem na carta, tá certo? Faz uma segunda coluna ali, tá certo? E se a carta for suficientemente longa, se o número de letras na carta tender para infinito, né? As duas tabelas têm que se aproximar uma da outra. Isso é um jeito de quebrar a cifra, né? Então, se a minha hipótese for eu acho que a tabela usada para a tabela que foi usada para cifrar a carta é essa, e existe um número finito de hipóteses a considerar, né? 20
4 fatorial, né, o número de letras do alfabeto fatorial, eu sei qual é a hipótese mais verossimilhante e eu sei também testar, eu sei uma medida boa para empregar como teste de hipótese, né? Simplesmente a probabilidade de que, dadas as minhas observações, aquela seja a tabelinha correta. Essa é chamada probabilidade a posteriori, que é um excelente caso e que é um excelente teste de hipótese no caso de um conjunto finito de hipóteses, quando o espaço de hipótese é um conjunto finito. E essas são as únicas hipóteses que os lógicos olham. Mas o senhor Charles Sanders Peirce, muito perspicaz, falou assim, bem, mas essas não são todas as hipóteses que aparecem em ciência. Por exemplo, o exemplo que ele usou, tá certo? Eu posso querer testar as leis de Kepler, que é uma hipótese formulada no contínuo. Eu observo a posição do planeta ao longo do tempo e eu acho que ele está seguindo aí uma curva quadrática, uma curva descrita por um polinômio de grau 2. Não por um polinômio de grau 3, nem por um polinômio de grau 4, nem por uma função exponencial, nem por qualquer outra coisa, um polinômio de grau 2. Como é que eu testo se essa hipótese é verdadeira, polinômio de grau 2, uma parábola, uma elipse, né? Como é que eu testo essa hipótese, né? E o Pearson chegou à conclusão que, bom, o método que a gente descreveu anteriormente, né, avaliar, dar uma nota para a hipótese que seja uma probabilidade a posteriori, uma nota, um grau de significância, qualquer coisa assim, uma medida de significância, que seja uma hipótese a posteriori, não funciona. Porque qualquer que seja a minha hipótese, qualquer que seja a parábola ou elipse que eu estou descrevendo, no espaço das hipóteses, aquilo tem medida zero. Como é que faz? O Charles Sanders Peirce vai dizer assim, bom, eu só consigo imaginar uma maneira de fazer isso. A maneira que eu imagino é a seguinte, vamos supor que a hipótese seja verdadeira. Assumindo que a hipótese seja verdadeira, deixa eu olhar para os dados que eu observei. Sempre assumindo que a hipótese é verdadeira, deixa eu olhar para o universo das possíveis observações que poderiam ter sido feitas e separar essas duas observações em dois grupos. As observações que seriam mais prováveis, condicionadas à hipótese, versus as observações que seriam tão prováveis ou menos, condicionadas às hipóteses, né? Junta todas as observações mais improváveis do que aquela que eu observei, põe num saco, pesa o saco, tá certo? Isso é o meu ele não chamou de p-valor, né? Mas ele chamou isso é uma medida de quão boa ou quão ruim a hipótese é. Novamente, coitado do Peirce, era americano, e ele também escrevia de um jeito muito confuso, isso a gente tem que admitir. Ele gostava muito de inventar neologismos, escrevia de uma maneira muito rebuscada, tá certo? Ele não facilitava a vida para o seu leitor. Essa é uma segunda grande ideia do Peirce, que caiu no esquecimento, e por coincidência foi redescoberta pela mesma turma pelo mesmo grupinho lá na Inglaterra do Pearson e do Fisher, que eles sim fizeram o p-valor.
Professor, só uma dúvida. Tanto no caso da randomização quanto essa ideia aí que o senhor citou do Peirce, que foram redescobertas, né, pelo pessoal lá em volta do Fischer, eles citam o Peirce ou não? Nada, Ou não? zero. Né? Zero, zero. Mas o senhor acha que foi algo independente mesmo? Ou você acha que, de alguma forma, eles viram o trabalho do Peirce e se inspiraram ali realmente? O Fischer, a gente não sabe em que medida ele viu ou deixou de ver. O Carl Pearson viu porque ele se correspondia com o Charles Sanders Peirce. O Charles Sanders Peirce escrevia pro Pearson contando as ideias dele. Né? Okay. Às vezes o Pearson respondia, às vezes não, tá certo? Mas eles se correspondiam, tá certo? Então eles sabiam, tá certo? Além das cartas, tá certo? O Charles Sanders Peirce publicou as ideias dele em artigos. Então não pode dizer eu não sabia, tá certo? Se eu não tenho prova documental, acho que ninguém tem, que o Fischer conhecia essas ideias, mas, de novo, a turma dele conhecia, e é muita coincidência, né? Se ele descobriu tudo de maneira independente, e o Kay Pearson nunca conversou sobre o assunto, né? Acho improvável, quase inconcebível, mas tudo é possível nesse mundo, né? Então, esse é o p-valor, tá certo? Que cai como uma luva nas ideias filosóficas do Pearson, porque é algo de cunho positivista, tá certo? Eu estou assumindo uma hipótese, como um modelo, e depois eu vou simplesmente usar o problema para diante, o problema 9 do bully, né? Eu nunca sei se é o problema 9 ou o problema 10, mas o problema para frente do bully, tá certo? Só calcular probabilidades preditivas, só calcular probabilidades para frente, só calcular probabilidades que vão dar causa para os efeitos e resolver todos os meus problemas dessa forma. Né? Nunca problemas inversos. Entendi. Eu posso fazer uma forçação de barra aqui, fazer uma leitura disso que o senhor explicou, dizendo que o p-valor seria um meio do caminho entre o Popper e os indutivistas, porque naquela hipótese que eu citei, né, o teste normal, não existe observação que vai falsear aquela hipótese, né, porque nenhuma observação de uma normal vai contradizer o fato da observação vinda de uma normal 0,1, por exemplo. E aí eu tenho essa ideia do Peirce, depois ela é propagada pelo Fischer e pelo Pearson e o Niemann, enfim, a metodologia tradicional de teste de hipótese como a gente usa hoje. E o senhor acabou de dizer aí, né, que ela vem nessa linha positivista, quer dizer, ela pega um pouco dessa linha positivista do Carl Pearson, né, do Pearson pai. Então, ela nem está de mãos dadas, ou ela tem uma mão dada com o Popper de um lado e uma mão dada com o Pearson do outro lado. Quer dizer, eu posso dizer que é um meio, meio do caminho, assim, Então vamos lá, tá certo? Eu acho impossível responder a sua pergunta, porque muita gente se diz indutivista, tá certo? E
com sentidos e dá sentidos para o adjetivo indutivista que são completamente diferentes, né? Se eu interpretar indutivista como aquilo que o Boole e que o Laplace estavam tentando fazer, talvez sim, tá certo? Agora, o Definetti também é uma pessoa que se diz indutivista, tá certo? E aí eu diria que é o contrário, é o Definetti que se coloca no meio do caminho, tá certo? Entre o Pearson e os antigos indutivistas. Mas para esclarecer isso aí, vamos ver como é quem primeiro recuperou essa ideia do p-valor, conforme a ideia originalmente proposta pelo Charles Sanders Peirce, foi o Pearson, tá certo? Que não só recuperou a ideia, mas fez um monte de matemática dele mesmo, tá certo? Que é, vamos dizer, a técnica de usar a função de erro, né? A distribuição que quadrado, e de tabelar funções a acumulada dessa distribuição, tá certo? Fazer tabelinhas disso, tá certo? E de ensinar as pessoas como usar, né? Como fazer testes de hipótese usando essas tabelinhas da distribuição de quadrado, tá certo? Isso tudo quem fez foi ele, que não era uma tarefa nada trivial para a época com que foi feita, né? E é uma coisa muito, muito bem bolada, né? Você sabe, você já viu aqui em casa, né? Eu sou colecionador de instrumentos de cálculo antigo, né? E entre os meus instrumentos de cálculo antigo, um dos meus preferidos é uma régua, uma régua de cálculo, né? Para ser usada em estatística, que tem escalas para todas essas distribuições, né? Para a distribuição normal e a sua acumulada, para distribuições que quadrado e suas acumuladas, para a distribuição binomial e suas acumuladas, tá certo? E sua acumulada. Eu digo, com essa régua de cálculo, né, ou com um livrinho de tabelas, né, como se publicava antigamente, né, eu sei resolver todos os problemas que me aparecem aí em estatística frequentista, né, que é um troço fantástico, né? Para fazer estatística booleana, é uma coisa muito mais complicada, como já tinha divertido o Boole, aparecem integrais aí que eu não sei resolver. Né? Por isso, antes da época dos computadores pessoais, né, estatística bayesiana eram essas conferências de estatística bayesiana, cabia todo mundo no ônibus, né? Não era nem um ônibus grande, era daqueles micro-ônibus, assim, porque era umas coisas meio teóricas, né? Agora, no começo, no finzinho da década de 70, quando começaram a aparecer computadores pessoais, quando computação ficou fácil e acessível para todo mundo, começou a ser fácil fazer esses cálculos de integrais complicadas computacionalmente, e estatística bayesiana explodiu, né?